De Mãe para Mãe. Temas para uma boa conversa. De Mãe para Mãe. Com Priscila Bianchetti. Apoio Bianchetti Saúde Integrada. Uma clínica para você e sua família. Recebemos aqui nos estúdios Priscila Bianchetti para conversar hoje aqui no nosso De Mãe para Mãe. Seja bem-vinda, Priscila. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal de casa. Quanto tempo. Saudade de vir aqui, bater papo com você, com as famílias. Hoje tem um tema bem legal aqui para nós, em comemoração ao Dia dos Pais. Vamos falar um pouquinho da importância da relação do pai na formação do cérebro da criança. Ah, tem essa na formação do cérebro da criança? Mas, com certeza, sem dúvida. A neurociência coloca o pai no centro do desenvolvimento do cérebro das crianças, junto com a mãe. A mãe é a figura normalmente primária ali do afeto da criança, mas o pai, ele também está no centro desse desenvolvimento. Primeiro porque os pais são parte das fontes, das primeiras experiências dos filhos, e eles influenciam a forma como a criança vai lidar com essas experiências a longo prazo. Com as experiências estressantes, com as experiências que não são estressantes, com os afetos. Os pais, eles são uma espécie de amortecedor entre o mundo e o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do cérebro da criança pequena. Então, se o pai lida com o estresse de uma forma explosiva, a criança provavelmente vai lidar com o estresse de uma forma explosiva também. O pai amortece a forma como a criança percebe o mundo e como a criança direciona suas emoções para esse mundo. O pai, você está falando a figura masculina. O pai é a figura masculina. A figura paterna, que às vezes é exercida pelo avô, não só pelo pai biológico, às vezes o pai adotivo, um tio que cria essa criança, um avô, um bisavô, um padrinho. A figura masculina nesse centro aí dessa figura paterna, que exerce essa energia masculina da figura paterna sobre a criança. Então você está querendo dizer que, essa figura paterna, ela vai acabar formatando, digamos assim, ajudando a formatar como a criança vai se relacionar com o mundo. Exato. Esse debate do desenvolvimento neural da criança, diante da presença do pai, vem da observação de como o cérebro da criança funciona, né? Numa comunicação dentro de uma parte específica do cérebro, uma comunicação que acontece entre partes do cérebro da criança. Mais especificamente, só para o pessoal de casa entender que parte do cérebro é essa. São duas regiões, a região subcortical e o córtex da criança, que basicamente são áreas que apoiam o aprendizado emocional com os comportamentos emocionais subsequentes, ou seja, a forma como a criança literalmente lida com as diversas situações ao longo da vida. Me dá um exemplo de situação, só para a gente elucidar. Vamos lá. Uma situação estressante para uma criança pequena seria quando um amiguinho toma o brinquedo dela, por exemplo. É bem estressante. É estressante. Criança nenhuma na fase ali dos 2, 3 anos gosta de compartilhar os seus brinquedos. Sim. Mas a presença do pai pode amortecer a forma como essa criança lida com essa situação adversa. Não quer dizer que a criança vai parar de brigar com o amiguinho para não emprestar o brinquedo. Significa que a criança vai passar por essa fase satisfatoriamente, vai chegar dentro do esperado na idade em que ela precisa dividir com tranquilidade, né? É uma ilusão achar que uma criança de 2 anos vai aprender a dividir, porque não vai. É natural do desenvolvimento dela. Tá. Mas a partir do momento que o pai está ali fornecendo o apoio emocional para que essa comunicação dentro do cérebro aconteça da forma adequada, eu digo assim, o comportamento não acaba, mas a criança passa por ele com tranquilidade, supera essa fase e se desenvolve satisfatoriamente, se tornando uma criança que sabe dividir no momento certo para isso. Entendi. Agora, se a gente inverter, por exemplo, e pegar uma pessoa que já é adulta ou adolescente, que foi criança, obviamente, um dia, né? E que não teve esse amortecimento exemplar por parte do pai, a gente pode ter aí esse adolescente, esse adulto, por exemplo, explosivo, com dificuldade de se relacionar, com dificuldade de resolver os problemas, é isso que você está querendo dizer?
Sim, não só quando o pai é explosivo, mas quando o pai é ausente também, tá? Uhum. Porque essas regiões cerebrais aprendem num nível profundo sobre os eventos positivos e negativos. Um evento negativo não é só um pai explosivo, um pai que bate, um pai que grita. O pai ausente também é um evento negativo para o cérebro dessa criança. Isso cria memórias emocionais e trabalha no gerenciamento desses comportamentos e nesse planejamento dessa tomada de decisões a longo prazo aí, que lá na adolescência, lá na vida adulta, vai resultar num adulto explosivo ou num adulto retraído demais, num adolescente que tem medo demais, num adolescente que não consegue começar e terminar as tarefas, não consegue encontrar satisfação naquilo que ele se propõe a fazer. Quando a gente fala assim do impacto da figura paterna, não é só daquilo que o pai faz ou deixa de fazer. Quando o pai não está ali, também se transforma num evento negativo para o cérebro da criança, tá? Quando a gente diz pai, figura paterna, que pode ser o avô, pode ser o bisavô, pode ser um tio, pode ser um padrasto, né? Nós temos aí padrastos que desempenham um papel fantástico na criação do enteado. Mas o importante é que, de fato, exista alguém como referência para essa figura para a criança. Entendi. Eu tenho uma pergunta para fazer. Se essa criança não teve a participação ali do pai nesse processo de criação, de desenvolvimento do cérebro, eu vou colocar só na figura masculina, né? O filho, por exemplo, ele também pode vir a ter dificuldade em ser pai? Pode porque assim, nós somos programados, Dani, quando nós estamos em desenvolvimento ainda dentro do útero, desde ali nós já somos programados para confiar nos nossos cuidadores a tal ponto que a gente vai reproduzir os comportamentos deles, né? Porque assim, às vezes a gente até se impressiona que quando um pai é ausente ou quando o pai é agressivo, ali na primeira infância, essa criança não tem medo desse pai. A gente até se surpreende e fala assim, meu Deus, mas como que esse pai judia tanto dessa criança e essa criança gosta tanto desse pai? Porque na primeira infância nós somos programados para receber tudo isso aí como uma forma de afeto e para espelhar esse comportamento ao longo da vida. Então, tudo isso que a criança está percebendo ali da sua figura paterna ao longo da primeira infância vai ser replicado no seu comportamento à medida que ela cresce. Isso vem já da nossa programação cerebral, desde que a gente é formado. Nós somos programados para confiar no que a gente recebe das nossas figuras parentais, a tal ponto que, ainda que hajam ausências, agressividade, a criança ainda assim ela tem a capacidade de se apegar afetivamente àquilo ali que ela está percebendo no seu meio e reproduzir o que ela percebe. É que ela não julga, né? Ela não tem a capacidade de julgar. O que a gente vê muito? A criança que cresce com essa ausência paterna ou com um pai, uma figura paterna muito agressiva, ali por volta da adolescência tem um rompimento brusco com esse pai. Que enquanto é pequenininho, apesar dessas intempéries, tá ali apegado, tá junto, quer o colo do pai, quer estar presente, quer estar brincando junto. De repente acontece uma ruptura, porque passou dessa fase, desse entendimento de que eu tenho que me espelhar no meu cuidador primário, eu tenho que estar junto porque eu fui programado para isso, porque aí começa a vir surgir a percepção de moral, a percepção de certo e errado, as próprias lacunas emocionais que ficaram não permitem mais essa conexão continuar acontecendo. E daí descamba de vez, é isso que tá querendo falar. E aí é aquela criança que vai se tornar o adulto que nunca mais quer contato com o pai, né? Entendi. E vem essa coisa de que o senso comum diz que pai é pai, independente de qualquer coisa, não é bem assim que funciona. Né? Entendi. Não, eu tô fazendo assim a pergunta para entender assim a nossa preocupação em educar as crianças de modo que elas sejam adultas que tenham um comportamento melhor com os próprios filhos, né? Exato. Porque senão a fruta não vai caindo muito longe do pé, né? Mais ou menos por aí, né? Então, a minha preocupação é, por que hoje, né, os pais estão
ausentes? Por que hoje os pais não... Eu tô falando da figura masculina, né? Por que hoje os pais não estão ligando, digamos assim, para o vínculo familiar? Por que, né, que a gente está vendo essa ausência do masculino no sentido prático mesmo? Tipo assim, por que os homens estão ajudando pouco? Por que os homens estão fazendo menos do que antigamente? Porque eu tenho essa sensação, né? Na verdade, a mulher, ela sempre esteve nessa figura central do cuidado com os filhos. E eu já acho que talvez era até um pouco pior antigamente. Os pais eram até mais ausentes antigamente do que hoje. Só que eu percebo o impacto da facilidade de acesso material hoje em dia, a um iPad, as telas. E aí o cuidado com os filhos acaba sendo terceirizado para outras coisas, para entreter o filho, para o pai conseguir ter o tempo dele, né? E existe essa construção social de que o pai, como trabalha fora, na maioria das vezes é o sustento material da casa, ele tem que continuar tendo a vida dele, o descanso, o momento de lazer. Só que, em contrapartida, enquanto o pai está trazendo o sustento material, a mãe normalmente está ali suprindo, provendo o sustento emocional da família, né? Então, aí a gente já parte mais para uma construção social que precisa ser modificada. Precisa de uma ajuda aí, Sim. né, cara? E essa ajuda deveria vir já desde a infância, para que os próximos adultos não se tornem o que a gente está vendo hoje, Sim. né? Agora, a gente falando daí da melhor possibilidade, né? O que de melhor pode, então, acontecer com esse vínculo paterno aí com as crianças, para a gente ter, então, esses adultos futuramente mais comprometidos também? Primeiro, a gente tem que pensar que no impacto desse funcionamento cerebral, que essas regiões são influenciadas pelas experiências iniciais com a figura do pai, desde a barriga, não é nem desde o nascimento, é desde a barriga. Hoje a gente tem uma série de estudos que comprovam que quando o bebê nasce, ele reconhece a voz do pai. Se é um pai que conversava muito com a barriga. Sim, e essas experiências, essas regiões do cérebro são usadas mais tarde na vida, através dessas experiências que foram construídas. E isso nos ajuda a entender como que essas experiências na infância vão se desenrolando e influenciando os comportamentos na vida adulta. Né? O cérebro humano, dentre todas as espécies, é o que se desenvolve mais lentamente. É como se, eu comparo como um cozimento lento. O cérebro humano, ele leva anos para se desenvolver por completo. É diferente das outras espécies, é diferente dos répteis, é diferente dos outros mamíferos. É um baita de um equipamento super complexo, né? O nosso cérebro, ele tem funcionamentos extremamente sofisticados, né? As crianças que passam mais tempo com os seus pais do que as crianças que passam menos tempo com os seus pais. Pais, figura masculina, né? Estamos lembrando aqui que hoje o foco é o Dia dos Pais. Esse tempo proporciona um período maior de plasticidade cerebral comparado àquela criança que não tem pai, por exemplo, que não tem uma figura paterna. Maior o que? Plasticidade? Plasticidade cerebral. O que é plasticidade? Plasticidade cerebral é literalmente o desenvolvimento do cérebro. A plasticidade cerebral, ela passa pelas podas neurais, que são períodos em que o cérebro elimina neurônios que não são utilizados. Então, se é uma criança que cresce com pouco vínculo afetivo, em fases de podas neurais, o cérebro vai entender que aqueles neurônios são inúteis, eles vão ser literalmente podados, e essa criança cresce com uma certa precariedade nessa parte afetiva, de desenvolver os afetos. Então, em contrapartida, se esse lado afetivo é bastante explorado, digamos assim, bastante utilizado aí pelo pai, a criança vai ter um cérebro, não vou dizer mais desenvolvido, mas menos podado, né? Menos podado, com certeza. Hoje, temos muitos estudos também que corroboram para essa tese de que o afeto na infância, ele tem muito mais efeito no desempenho acadêmico da criança
do que alternativas materiais, do que fazer uma aula extra classe, extracurricular todos os dias, de inglês, de francês, de alemão, de aulas de reforço. Tudo isso é ótimo, tá? Todas essas ferramentas são maravilhosas. Maravilhoso, claro. Mas o principal é a presença da figura paterna. E do afeto dele, né? E do afeto. A gente pode dizer que o cérebro humano, ele leva mais que 2 décadas para se desenvolver por completo desde o nascimento. Nossa! É muito tempo, né? E nesse período, o cérebro pode passar por uma quantidade de aprendizado necessária para esse sofisticado conjunto de comportamentos que o adulto humano precisa, tá? Pode receber essa quantidade enorme de aprendizado ou não. Quando não recebe, o cérebro fica realmente prejudicado no seu desenvolvimento. Eu vou fazer uma pergunta que pode soar muito boba aí, mas a gente está focando então no Dia dos Pais e a gente está falando da importância da afetividade paterna na infância para a vida inteira da criança, né? Para o futuro da infância. Agora, quando a gente fala em afeto, Priscila, quando a gente fala em afeto, eu queria que você traduzisse um pouco mais o que significa a palavra afeto, que você me desse um pouco mais de exemplo, porque ela pode parecer só uma palavra, né? Uhum. Então, às vezes, os pais, como eles foram talvez criados sem afeto, eles também não sabem muito como fazer isso. Você pode falar um pouco mais em relação ao afeto em si? Vamos lá. Os pais, eles não são a única fonte de informação, mas eles fornecem uma boa parte desse aprendizado em relação ao afeto. O que é o afeto? Tempo de qualidade com o filho. Não adianta o pai achar que está dando afeto para a criança se ele está fazendo tudo de forma muito mecânica, se ele não vê a hora daquele tempo passar, se ele é grosseiro com a criança quando está junto. O afeto, ele é traduzido em coisas simples. Você não precisa de nada muito sofisticado, você não precisa do brinquedo mais caro, você precisa estar junto, olho no olho, presença, que seja sentar na grama para brincar com as formiguinhas ali, de contar a formiguinha, né? Eu tô dando esse exemplo que é uma brincadeira que meu filho adora. Uhum. De pegar o caminhãozinho e ficar ali contando as formiguinhas, pega a formiguinha e coloca dentro do caminhãozinho. Isso é algo significativo para a criança. O adulto, ele não tem que procurar aquilo que faz sentido para ele, tem que fazer sentido para a criança. Então é sentar junto, é olhar no olho, é fazer uma refeição junto, perguntar se o filho está gostando do que ele está comendo, se é um bebezinho, pegar no colo, beijar, afagar, deixar dormir no colo do pai, tomar um banho ali junto com o pai. Se envolver realmente com a criança. Se envolver realmente. Uma coisa que é muito legal para os pais de recém-nascido é o banho pele a pele com o pai. Deitar ali no peito do pai, claro, ajustar a temperatura da água no chuveiro, porque a pele do recém-nascido é muito sensível. E ficar ali. Deixar essa água cair, tomar o banho ali junto com o pai e deixar o bebê descansar ali na pele do pai, no peito do pai. Uhum. Né? E ficar ali o pai conversando, acalmando, fazendo carinho, cantando pro filho. Tudo isso constrói essa base do afeto. Se é uma criança um pouquinho maior, brinca junto, vai brincar na natureza, tira essa criança da frente das telas. Se é um momento que a criança precisa assistir TV, precisa assistir alguma coisa, eu não estou aqui querendo julgar as famílias que às vezes realmente precisam usar as telas, tira um momento para assistir junto com a criança. Deita a criança ali no colo, comenta junto, sobre o que tá. Filho, olha que legal esse desenho, o que você acha desse filme? Agora, Priscila, se esse adulto cresceu sem esse afeto, vamos combinar que existe um grau de dificuldade maior, né? Existe, mas não é impossível. Dá para ensinar um adulto a ter afeto? Dá para ensinar através da terapia, dá para ensinar através da leitura, do estudo. São atitudes simples que vão moldando essa lacuna que ficou. Realmente, consertar é difícil, né? Porque, como eu disse, já passou da fase do desenvolvimento cerebral, a gente não vai conseguir fazer um remendo ali. Mas a gente consegue ressignificar esse trauma,
para quebrar o ciclo. A gente nunca fala em consertar o cérebro do adulto, a gente fala em quebrar o ciclo. Não tem conserto ali não. Vamos quebrar o ciclo da violência, vamos quebrar o ciclo da ausência. É totalmente possível, eu conheço várias famílias ali que os pais foram negligenciados na infância e hoje são pais fantásticos, né? Amorosos, que você olha e fala assim, nossa, esse aí teve uma mãe e um pai extremamente presente, não foi a realidade da pessoa. E a pessoa conseguiu quebrar o ciclo e criar o filho com amor, com afeto, sem punição e sem violência, né? Porque porque muito da piazada foi criada realmente com aquele lance da violência. Piá, sai daqui, não sei o que, né? A criança, a gente já comentou sobre isso. Antigamente não tinha voz pra nada, não tinha boca pra nada, ainda mais homem, né? Sim, e essa coisa do menino não chora, menino tem que ser forte sempre. Isso tira toda a sensibilidade que o homem precisa para ser um pai carinhoso quando chegar o momento dele, né? Então, o que a gente tem que ensinar para os nossos meninos? Tudo bem chorar, tudo bem ficar triste. O papai também fica, né? Isso aí é uma ferramenta legal da disciplina positiva para os pais usarem com os filhos. A outra, disposição, ou seja, tem que ter aquela vontade, né? De estar ali fazendo aquilo, para aquela entrega, né? Precisa ser intencional. Intencional, boa palavra. Outra aqui, estado temporário, que é justamente você se dispor àquilo naquele momento, né? Exato. O outro, amor, atração, da raiz afissere, a fazer algo, agir sobre, fazer, manejar. Esse daí é o afeto. Então, realmente é uma ação, né, cara? É uma intenção, é uma, né? decisão. É uma decisão. E é legal a gente pensar, assim, sobre esse tema que você puxou um pouquinho antes da masculinidade, do medo de ficar frágil demais. Infelizmente, às vezes a gente até vê uma figura paterna falando assim, o pai não pode estar disponível demais, porque se o pai está muito ali pronto para a criança, socorrendo a criança sempre, o menino vai crescer frouxo, vai crescer mole. E não é bem assim. Eu trouxe aqui de exemplo um estudo muito legal que foi feito com roedores, que era um experimento que associava um estímulo aleatório, né? Um estímulo sensorial com o cheiro do hortelã-pimenta. Então, assim, a cada vez que esse rato, filhote, sentia o cheiro do hortelã-pimenta, ele levava um choque no pé. Tá. Então, ele aprendeu a não gostar do cheiro do hortelã-pimenta. Ok. A segunda etapa desse estudo foi o seguinte: o rato, ele não gostava do cheiro do hortelã-pimenta porque a amígdala dele aprendeu que isso era um perigo, né? A gente já sabe que a nossa amígdala é responsável pela nossa reação de luta ou de fuga e de nos avisar que tem uma situação de perigo em potencial. Ok. Então, a segunda etapa desse estudo foi o seguinte: foi colocada a presença paterna desse rato, o pai do rato estava presente. E esse roedor em desenvolvimento, apesar de sentir o cheiro e experimentar o choque, ele não evitou o cheiro mais. Então, o que a gente entende com esse estudo? Que funcionalmente, a presença do pai bloqueou a reação da amígdala do jovem roedor. Então, quando a gente fala assim, o pai prepara o filho para lidar com o medo, diferente do que muita gente pensa, não quer dizer que o pai vai fazer tudo para o filho e o filho vai crescer medroso. É muito pelo contrário. Entendi. O pai ali, ele é esse amortecedor do medo. Ele prepara a reação da amígdala do filho para o filho enfrentar o medo com coragem e falar assim, eu tenho medo, eu sei que pode dar errado, mas eu vou. É assim que o cérebro da criança vai entendendo quando o pai é presente. Até porque várias coisas dão errado o tempo todo e a gente tem que continuar vivendo. Exatamente, né? Eu brinco muito assim, quem me segue no Instagram ou quem faz consultoria comigo já ouviu muito esse termo. A vida não é um morango doce. Não é? Não é saborosa o tempo todo, né? E não é pela vergonha, não é pela dor que a gente ensina as crianças a superar o medo, né? É pela presença, é pela empatia. E é para que no momento que a criança experimente o choque, entre aspas, como o rato experimentou nesse estudo, a amígdala avise, eu consigo passar por isso. Entende? Então, assim, quanto mais a ausência do pai na vida da criança, quanto mais rigoroso esse pai pior é a reação da amígdala.
menos regulação emocional essa criança desenvolve, tá? Então, assim, se você quer criar um filho forte, um filho macho, brabo, que sabe lidar com tudo, seja presente na vida do seu filho. Acolha, valide os sentimentos dele, esteja ali, olhe no olho dele e fale: filho, eu tô vendo que você tá triste, tá tudo bem. Vem cá no colo do papai, chora aqui comigo um pouquinho até você desabafar. Isso é validar o sentimento? Isso é validar o sentimento, em vez de apontar o dedo para a criança e falar: engole o choro que menino não chora. Isso aí é péssimo. Você está ensinando para a amígdala do seu filho, para o cérebro no geral, que ele não tem que ter habilidade de enfrentamento. Ele tem que correr do perigo em vez de encarar o perigo. A melhor forma de desenvolver a habilidade de enfrentamento numa criança, uma das melhores formas, é através dessa presença paterna, mostrando ali: eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que você está chateada, eu estou aqui com você e a gente vai resolver isso junto. É tipo aquela coisa de não tá morto quem peleia, né? Então, exato. Tipo assim, em vez de fugir, a situação é complicada, né? Mas quem peleia tá aí, né? Quem tá encarando a situação, né, vai conseguir se sair melhor do que fugir dela, né? Sim. É melhor para todo mundo, é melhor para a sociedade. É melhor para a sociedade. Né? A forma como a gente está criando as nossas crianças aí é a forma como o mundo vai ser gerido nas próximas décadas, né? E você ali tem bastante pais que têm dificuldade em ter tempo de qualidade com as crianças? Isso é comum? Não ter essa habilidade de ter tempo de qualidade, o tempo de qualidade que você falou, ter afeto, olho no olho, estar envolvido com a criança, né? A gente sabe que a rotina também é puxada, o pai trabalha, a mãe trabalha, a criança vai para a creche, sobra pouco tempo, né? Sim. Mas é comum não ter aí esse tempo de qualidade? Hoje na nossa realidade de trabalhar muito para poder suprir o que os nossos filhos precisam, naturalmente os pais hoje têm menos tempo para os filhos. Mas eu vejo que as cidades pequenas, elas têm privilégios que as cidades maiores não têm. Isso fica muito perceptível para mim aqui em Santa Helena. Por mais que os pais não tenham tanto tempo, o fato do deslocamento para o trabalho ser mais curto ainda faz com que o pai chegue em casa e encontre a criança acordada ainda. A criança ainda não está dormindo. Né? Coisa de cidade pequena. E algo que eu acho super legal aqui em Santa Helena é essa valorização do espaço público para a criança brincar. Então, assim, aqui as crianças têm onde brincar na rua com os pais, né? Porque não é toda criança que tem o suporte ali de ter um espaço adequado em casa para brincar. Claro. Às vezes mora numa casa muito pequena, cheia de gente, às vezes a casa não tem estrutura para essa criança brincar. Então, aí é algo que também é uma responsabilidade coletiva das frentes que cuidam dessa parte nos municípios e nas cidades, pensar nesse lado. Que as famílias, a gente chama de políticas públicas, né? Públicas. As famílias precisam desse suporte também. Como é que eu vou só exigir da família, exigir da mãe, exigir do pai, se não há uma consciência coletiva quanto a isso? Né? Então, aqui em Santa Helena, nós temos espaços públicos adequados para as crianças. Isso tem. A gente vai ali na praça, como é que chama aquela praça ali do centro? A praça Santos Dumont. Cheio a Praça de criança da Criança com os pais. A praça começando a ser reformada, o balneário Infinito e Além. E isso é algo que a gente precisa valorizar muito. Bicicleta, andar de bicicleta. Incentivar nossas crianças a cuidar do espaço público. Tá lá, tá bonitinho, tá feito, não quer dizer que é para destruir também, né? A gente precisa ensinar a criança a cuidar do espaço público. Então, o que a gente vê aqui em Santa Helena no final do dia? Os pais brincando com os filhos. Isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Eu acho isso fantástico. Eu que venho de uma realidade de capital, isso é impossível. O pai sai do trabalho 6 até que ele se desloca, até que ele chega em casa. Até deu 8. A criança já está dormindo. Já acabou. Então a criança não tem tempo com o pai. A criança do interior, ela tem esse privilégio. Que o pai consegue ir em casa almoçar junto com o filho. O pai consegue preparar a criança de manhã para ir para a escola. Então, a maioria, né? Porque esses que trabalham nessas cooperativas que vai lá destroçar pedaço de frango e coiseira lá, entra 3 da manhã, sai 5, esses daí não tem não. Mas a maioria
maioria consegue. Então, assim, a criança até os 10 anos, ela não tem tanta noção do tempo cronológico em si. Hoje meu pai passou meia hora comigo, ontem ele passou 2 horas. O que importa para a criança é o tempo de qualidade. Então, pai, se você tem o único tempo do dia, meia horinha no final do dia para ir ali na praça brincar com o filho, vá, coloque ele na bicicleta e vá. Porque isso daí a longo prazo vai fazer com que o sistema de defesa da criança, esse sistema de reações da criança funcione muito melhor. Não pensa assim, mas é só 20 minutinhos que eu tenho, não vai valer a pena. Vai valer a pena. Para a criança sempre vale a pena, porque a criança não tem noção desse tempo cronológico de é só 20 minutos. Você tá ali brincando, é o que importa para o seu filho. Até porque essa história do tempo cronológico aí é muito mais pra gente que trabalha realmente, né? Porque o Einstein já falava, né? Que o tempo é você estar em um determinado lugar. Então, justamente o estar é que faz o tempo. Então, às vezes, 10 minutos brincando no quintal de bola... Nossa, passa de um jeito assim, tão prazeroso, tão gostoso, que dá a sensação de que tá lento, de que tá demorando, de que tá comprido aquele tempo, né? Exato. Então, o tempo de qualidade, ele tem um efeito muito bom, realmente. Exatamente. E em compensação, em contrapartida, a criança que não tem essa presença, porque o pai tá sempre, não vai valer a pena, deixa ele assistir desenho, deixa ele ficar no celular, ou o próprio pai não sai do celular nunca para dar atenção pro filho, o que a gente vai ter? O que a gente vai pensar sobre o cérebro dessa criança quando essa criança se torna um adulto? Porque essa criança vai crescer e vai se tornar adulto, né? Como é que esses circuitos cerebrais estão sendo moldados? Como é que essas experiências iniciais da infância vão funcionar mais tarde na vida? Esses circuitos, eles são ativados quando os adultos estão tentando controlar as emoções. Na hora da briga com um colega de trabalho. A hora de resolver um problema. A hora de resolver um problema, quando teve um dia ruim no trabalho ou quando precisa se acalmar. Essa mesma neurobiologia, entre essas partes do cérebro que eu falei lá atrás, o córtex e as regiões subcorticais, tudo isso está envolvido quando nós não temos as informações completas e a gente precisa preencher a lacuna para entender realmente o que está acontecendo. Ou seja, faltou essa parte afetiva na infância, fica uma informação incompleta no cérebro. Na hora ali do nervoso, na hora do pega pra capar, o cérebro não tem a informação completa. E até o indivíduo entender que ele precisa fazer uma terapia para ressignificar tudo isso daí, em relação aos homens, existe uma resistência maior da figura masculina de buscar uma terapia. E daí lascou. Essa informação incompleta, ela vai ficar por muito tempo. E tudo isso demonstra como que é importante que os pais busquem conhecimento e orientação. A gente vê a mãe buscando conhecimento e orientação. Não se entrega, homem! Pois é. Quando os pais estão excessivamente angustiados, porque o pai também fica depressivo, claro. O pai também fica ansioso, claro. Só que por conta de toda essa construção social de que para ser macho não pode chorar, o pai vai guardando isso ali numa caixinha, né? Então o que acontece? Esse pai que não consegue gerir as próprias emoções, ele não vai ter repertório emocional suficiente para amortecer o estresse dos filhos. E aí vocês conseguem visualizar a bola de neve sem fim que vai virando. É o que a gente chama de trauma transgeracional. Vai passando pro filho, que passa pro neto, que passa pro bisneto. Aí é aquele meme, né? O que a sua família deixou de herança? Transtornos mentais, né? Não, por favor, não façam isso com seus filhos, né? Uma vez que nós somos adultos, a gente já tem essa condição de falar. Você não precisa contar pra ninguém que você faz terapia, não precisa contar pros seus amigos no futebol, na bocha, pra ninguém. Vai lá, faz sua terapia caladinho. A cidade é pequena, todo mundo se conhece. Tem psicólogo no Brasil inteiro que atende online. Tem atendimento online, né? Com certeza. Então tira meia horinha ali uma vez na semana e faz uma terapia pelo bem do seu filho, pelo bem da sua saúde mental. Não, pelo bem da humanidade. Exatamente, né? Por favor. Os pais, vocês são condutos do mundo emocional para os seus filhos. Isso é fácil de ver numa vida cotidiana, né? Se o pai reage bem a alguma coisa, o filho frequentemente vai fazer o mesmo. Se é um pai que consegue... Eu não tô falando que você tem que ser um Buda que não pode nunca ficar chateado, tá?
A frustração e a chateação também são importantes de serem modeladas para as crianças. A criança precisa saber que ela também pode sentir raiva. Ela vai sentir. Ela vai sentir raiva, ela vai se sentir frustrada. Mas quando o pai ele reage bem a alguma coisa, o filho vai saber que quando ele sente raiva, ele não precisa dar um soco em alguém. Né? Ele consegue fazer essa gestão emocional muito bem e que existem outras formas dele canalizar essa raiva, tá? Então, assim, em certo sentido, os pais, eles são uma extensão do cérebro emocional dos filhos. Por isso que a gente tem que considerar sempre como que a gente pode apoiar as famílias enquanto sociedade para que os pais consigam se regular para ajudar os filhos a se regularem também. É a corregulação. Se o pai é desregulado, dificilmente o filho vai ser regulado, né? Então, assim, é uma coisa coletiva realmente. A gente tem aí... Tu falou aí da importância das políticas públicas, ou seja, do próprio município criar meios desse tempo de qualidade acontecer, dessa qualidade de vida, dessa estrutura. Tu falou dos pais que não necessariamente geraram essas crianças, mas estão aí como figuras paternas, pode ser o vô, pode ser o tio, pode ser o padrasto. Sim. Tu falou aí das crianças e eu quero saber uma última coisa. As figuras masculinas que têm essa convivência com a criança, pode ser o tio, pode ser... Além disso, tem o pai. O pai existe, mas existem as outras pessoas também. Essas outras pessoas somam nesse jogo com o pai ou é só o pai que ocupa esse espaço? Em relação a uma figura paterna, você diz? Depende do grau de convivência e de influência, tá? Pode ser um amigo próximo da família, mas que é um amigo que está sempre ali, o padrinho, sem sombra de dúvida. Depende da frequência que está ali presente na vida da pessoa, da influência que exerce, né, sobre aquela criança. E quanto mais carinho, quanto mais cuidado, mais você influencia uma criança. Tá? Então não é assim um lugar único que vai ser ocupado só pelo pai mesmo. Outras pessoas também vão ajudar nesse processo. Sim, até porque a gente tem aí as famílias, os casais homoafetivos, né? Nem sempre existe um pai. Às vezes são duas mães. Então a gente vai falar assim, essa criança vai crescer problemática porque não teve um pai? Não, porque provavelmente ela tem um avô, ela tem um padrinho, ela tem um tio em quem se espelhar. Entendi. Tá? E se tiver mais pessoas, ajuda ainda mais, assim? Ajuda. Se tem um padrinho e um avô que são extremamente presentes, essa criança cresce com uma figura paterna bem reforçada. Ela vai se somando. Ela vai se somando. Olha que bonito. Tá? Então, assim, não é pensar que porque não tem pai, jogar a toalha e falar, deixa que vai ser isso mesmo, o destino do meu filho é crescer traumatizado. Não é. Existem formas, só que também não parte só da mãe, né? Precisa ter um compromisso coletivo daqueles que estão ali como rede de apoio, de perceber que essa família talvez precise de um suporte. Tá? É um compromisso coletivo mesmo. Enquanto a gente achar que ali o nosso núcleo familiar, ele é totalmente individual, a gente não prospera enquanto sociedade. A gente precisa olhar de uma forma mais coletiva para as outras famílias também e funcionar realmente como comunidade. Então você está falando assim, que por mais que a pessoa não seja o pai da criança, que exista um pai da criança, que esse pai pode ser até bastante presente, mas que os homens, quando estão em contato com as crianças, ter essa relação afetiva, seja com o sobrinho, seja com o vizinho, né? Seja o homem, quando ele tem essa relação de afetividade com as crianças, ele está ajudando a sociedade como um todo. Está ajudando como um todo, porque, por exemplo, nesse caso, se é um pai presente, os outros homens do meio dessa criança não vão ocupar o espaço de figura paterna, porque aí já está muito bem consolidado. Ok. Mas eles vão agir como um espelho de ideal de figura masculina. Então, se todos os homens em volta dessa criança são homens machistas, são homens que agridem as mulheres,
mulheres, são homens desonestos, que não ajudam em casa, que são pessoas desonestas, que são pessoas preguiçosas. Esse é o ideal de figura masculina que os meninos vão construindo. Agora, quando é um meio de homens que têm uma postura ok, que são trabalhadores, que são honestos, que são bons pais de família, proativos, que são maridos exemplares, que são carinhosos com suas esposas, as anteninhas da criança estão captando ali a todo momento esse tipo de comportamento. Isso vai se somando àquilo que a criança recebe em casa como conceito, que, claro, o principal é o que a criança recebe dentro de casa, no seu núcleo familiar. Mas as experiências externas vão se somando a tudo isso. E nesse contexto, muito ajuda quem pouco atrapalha. Então, quem é aí essa personalidade que você falou, machista, agressiva e tudo mais, se puder evitar o contato com a criança... Exatamente. E se a família sentir necessidade de cortar relações com alguém que está sempre ensinando a criança a falar palavrão, aquela pessoa que fala assim, que tem que bater nos amigos, que tem que brigar, que tem que ser brigão, cortem relação com essas pessoas. Não tenham medo de dizer não para essas pessoas, tá? E porque assim, se a gente levar para um âmbito mais coletivo, das políticas sobre parentalidade, o quanto tudo isso coloca em risco a saúde mental das crianças, vamos imaginar, por exemplo, aquela política de separação das crianças dos pais que tentaram atravessar sem visto do México para os Estados Unidos. A gente fala tanto da importância da presença paterna e nessas coisinhas a gente não se atenta. A gente, enquanto sociedade, tem que começar a problematizar esse tipo de coisa e realmente proteger as crianças. Criança tem que estar junto da sua família, claro, né? Sempre, desde que resguardada a segurança da criança. Tá? Existem outras áreas a serem consideradas. Por exemplo, como é que a gente tem que moldar as práticas de emprego para garantir que as mães e os pais estejam suficientemente presentes na vida dos filhos. Isso daí, olha, tem que ser uma política pública que a gente tem que escolher bem mesmo aí quem que vai encabeçar, porque, olha... Como é que a gente garante o bem-estar mental, físico e econômico dos pais, dos homens, para que o seu bem-estar proteja o bem-estar dos filhos? Né? Como é que a gente coloca aí os pais, a gente está colocando essa figura masculina sempre como a testa de ferro que tem que levar pancada, que tem que se estrepar para conseguir alguma coisa na vida para os filhos, ou a gente está garantindo o bem-estar mental e físico e econômico do pai, enquanto sociedade, para que o bem-estar dele proteja o bem-estar do filho. Dignidade gera dignidade, né? Isso que você está falando. Se o pai tem condição... no tempo ali de cuidar da própria saúde, de ter descanso, de ter qualidade de vida, de ter uma condição financeira. A gente está falando de básico, a gente não está falando nem de luxo, né? A gente está falando de dignidade mesmo. Dignidade. A dignidade do pai acaba também assegurando a dignidade do filho e da comunidade como um todo. Como um todo. A gente não consegue debater profundamente essas mudanças de sociedade, mudança de mundo, se nós não olhamos para essas questões básicas. Né? Isso é importante. O que vai ser dessas crianças que estão crescendo cada vez mais na ausência dos cuidadores primários, cheias de lacunas emocionais? Eles são os futuros gestores do mundo. Exatamente. Né? Essas adversidades na infância, elas são os principais fatores de risco ambiental para problemas de saúde mental. Né? E se nós estamos criando pessoinhas em massa com potenciais problemas de saúde mental, como é que a gente está falando em criar em transformar o mundo num lugar melhor? Né? Isso mesmo. E a maioria desses problemas são evitáveis, né? Eles não são determinados geneticamente desde o nascimento, claro, eles são ambientais. Não, eu acho interessante você tocar nesse ponto, porque muito se fala, por exemplo, em sustentabilidade. A gente tem até uma campanha aqui de direitos humanos que fala sobre isso. E sustentabilidade não é só você colocar painel fotovoltaico para ter energia solar e não pagar conta de luz. Sustentabilidade é você ter dignidade, é você ter qualidade de vida, você ter tempo, você ter saúde, você colocar o ser humano nesse processo de sustentabilidade, né? Então, como é que você quer uma cidade sustentável se as pessoas em si não estão sendo levadas a sério nesse processo, né? Exato. Se a gente quer levar a sério o cuidado dos filhos,
Claro que do pai e da mãe, mas hoje a gente está falando do pai, da figura masculina. Se a gente quer levar a sério o cuidado dos filhos, nós precisamos cuidar do pai também, né? Trazer o pai para essa posição assim de cuidado com a saúde mental, né? Cuidado com a sua dignidade. Os pais às vezes perguntam, né? Qual que é que conselho que você tem para dar para os pais? Faça o que você puder para cuidar do seu bem-estar, garantir que você se sinta seguro, que você sabe administrar suas emoções de maneira saudável, porque quando você se sente assim, isso é traduzido para o seu filho de uma maneira muito poderosa. Olha, e é assim que você vai criar uma criança forte, generosa, que sabe dizer não, que sabe impor limite para o outro e que vai prosperar na vida, né? Aquela frase que eu acho que é a frase que eu mais falo: a nossa família prospera do tamanho da nossa coragem. É isso aí que a gente tem essa coragem aí, inclusive para quebrar essas situações ruins que já vem de traumas e etc e tal, de má criação do próprio pai, né? Sim. É sempre possível quebrar esse ciclo. Sempre dá para começar, sempre tem por onde começar. Como eu falei, tem coisa que não vai dar para consertar, mas o ciclo da violência, o ciclo da rejeição, a gente pode sim quebrar e transformar a relação do pai com o filho, tá? Nunca é tarde para começar, independente se o seu filho já tem 1 ano, 2, 10, 15, nunca é tarde para começar. Dê o primeiro passo. Show de bola! É isso aí, Priscila. Olha, conversaríamos muito ainda, mas deu quase 1 hora aqui de conversa, guria. Eu fico impressionada, voa o tempo quando a gente tá tagarelando aqui. A gente vai reprisar esse episódio. Quem quiser também ouvir, está no FM, estará, né? No fmcomunitaria.com.br, na aba podcast, quando você clica lá no De Mãe para Mãe. Priscila, muito obrigada pela sua vinda aqui. Que seja um Dia dos Pais legal lá na sua casa também, para todos os seus pacientes. E mês que vem teremos um novo tema. Isso aí. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que escutou o nosso programa e ficou aí na audiência. Um abraço especial para todos os pais, um feliz Dia dos Pais e desejo de coração mesmo que vocês estabeleçam boas relações com os filhos de vocês e um feliz Dia dos Pais especial para meu maridão, papai do meu filhote, que é um paizão. Eba, que bom, que sorte. Que sorte. Obrigada, Priscila. Obrigada, um beijo para todo mundo, até mês que vem. Valeu, esse aqui foi o nosso De Mãe para Mãe. De Mãe para Mãe, temas para uma boa conversa. De Mãe para Mãe, com Priscila Bianchetti. Apoio Bianchetti Saúde Integrada, uma clínica para você e sua família.